Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o guia definitivo para você que quer começar a investir. Provavelmente você me conheceu comigo falando com você no direct sobre uma aula chamada aula MMD. E se você ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação aqui até chegar nessa aula MMD que inspirou o guia definitivo para você começar a investir e se organizar financeiramente. Bom, isso tudo começou quando eu tinha lá meus 15 anos e criei o canal Arthur Explica, que outra hora foi o canal Milionário com 20 e o canal Investindo com 15, que hoje em dia se chama Arthur Explica. Então, cara, quando a gente para pensar sobre a necessidade de você investir, convenhamos, todo mundo sabe que as coisas aumentam de preço, a gente sabe que um apartamento que a sua avó queria comprar lá na década de 90, hoje já vale 5, 6 vezes mais do que ele valia. Ou você pode pegar aí o preço no supermercado. Pega aí uma lista de supermercado, uma promoção, um papelzinho e compara lá dos anos 2000 com os anos 2021 de hoje em dia. Você vai perceber que os preços eles vão aumentando por conta da inflação. E esse é o principal motivo pelo qual você tem que guardar o seu dinheiro. E não só guardar ele, mas sim investir ele para o seu futuro, para você desfrutar de uma liberdade financeira. O segundo motivo eu vou falar aqui, mas antes, se você não me conhece e se você, quem que é esse moleque aí que está falando sobre investimentos? Tá? Meu nome é Arthur Soares, eu tenho aí meus 16 anos atualmente, eu invisto desde os meus 12 anos e lá atrás eu enxerguei essa necessidade, eu já me livrei das algemas de você acabar caindo na corrida dos ratos, que é você estudar, achar que o estudo convencional vai te garantir alguma coisa, entrar para uma faculdade, garantir ali um estágio, um trabalho, trabalhar até os seus 65 anos e acabar se aposentando mediocremente com uma pensão social, tá? Então, quando a gente para pensar sobre a necessidade de você fazer a sua aposentadoria, esse que é um ponto que eu quero chegar, isso me deu assim, girou a chave para eu fazer a aula MMD, que era a Masterclass Mestre do Dinheiro. Foi ao vivo e essa aula aqui atualmente, o guia definitivo para você se tornar um investidor, ela é uma inspiração dela e é uma reformulação dela, com tudo mais conciso, com tudo mais resumido. Então, pau no gato aí, pau na máquina, vamos começar aqui agora trazendo esse tema, liberdade financeira. Por que você deveria buscar isso? E bom, para começar, tudo tem que ter um porquê. Se você não tem um porquê, você está ali dispondo de R$100 todo mês para fazer investimento, esse seu hábito de investir não vai se fixar. Ele vai ser passageiro. Você vai fazer isso por 1, 2, 3 meses no máximo e vai se esquecer, ou melhor, não vai mais estar no teu foco estar investindo. A gente precisa hoje em dia ter bem claro na mente aonde a gente quer chegar e ter o foco, a disciplina para persistir esse objetivo. E quando eu falo de uma liberdade financeira, esse deve ser um objetivo maior, porque, cara, a gente está entrando numa geração que vamos viver para mais de 100 anos. Essa expectativa de vida que você vê no brasileiro de 75 anos para gerações passadas, ela não vai ali se manter para gerações futuras. A expectativa de vida ela vai aumentar. A previdência social não vai conseguir segurar tantos idosos sendo sustentados por tão poucos contribuintes. É quase que uma pirâmide financeira, quase que o maior golpe que os brasileiros caem. Esse é o INSS. Eu não estou falando aqui para você deixar de contribuir para o INSS, porque isso é ilegal. O que eu estou falando aqui é para você fazer uma aposentadoria paralela, para você ter uma carteira previdenciária de ações e de renda fixa que vai te garantir um futuro lá na frente, que vai conseguir, através de aportes consistentes, a construção de um patrimônio suficiente para você viver de renda passiva. Essa renda, ao contrário da renda que você ganha hoje em dia trabalhando, ou se você não ganha, que depois de você ver esse vídeo, você vai girar a chave para ganhar também, ela é uma renda que ela vem do dinheiro trabalhando nele mesmo. Então, em vez de você correr atrás do dinheiro, é o dinheiro que vai fazer mais dinheiro. Porra, como é que isso daí funciona? Cara, é simples, mas não é fácil de você replicar. Por isso, presta muita atenção aqui no que eu vou te dizer. Viver de renda nada mais é do que você ter ali, por exemplo, R$1.000 que vão te garantir em dividendos, em um retorno total, R$10 por mês,
Esses 10 reais ao final podem te dar aí 120 reais em um ano, somente em proventos, somente em dividendos, em pedaços de lucros de empresas que você investe. Isso pode ser não só empresas, como também fundos imobiliários. A gente vai entender essa distinção melhor ao longo do vídeo. Essa necessidade de você não ter somente R$1.000, mas sim persistir e procurar os 10 mil, os 100 mil, os 200, 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ela tem que ser real dentro de você para com que, através do dinheiro, usando ele como um verdadeiro meio, você consiga alcançar os seus objetivos. E eu não estou falando aqui daquele besterol de propósito de vida, tá bom? Isso aí não existe. O que eu estou falando aqui é sobre você trazer segurança para sua família, você poder realizar o desejo e os sonhos de quem está próximo de você e também de você conseguir chegar aos seus 60, 70 anos inteirinho para aproveitar esse teu dinheiro de aposentadoria, com uma boa saúde, com uma boa cabeça e um bom cérebro para você desfrutar o resto da sua vida, que só vai estar começando se você tem aí 20, 30 anos ainda. E não é tarde demais para você investir. E aí, como é que tu dá o start inicial nos investimentos? Bom, esse start inicial, ele vem não só de você entender a necessidade de começar a investir, mas também de você entender uma regra básica que rege os investimentos. Muita gente fala aí de economia, que você precisa ser um economista para investir, mas não tem nada disso aqui não. Eu quero que você entenda que é um processo lento e gradual para você aprender e que o principal, assim, cara, o que eu mais falhei na época que eu comecei a investir, assim como você, é entendendo a lei do risco e retorno. O que é essa lei? Naturalmente, quando o cara ele tá ali com a cabeça, pensante, fazendo coisas racionais, para ele assumir mais risco, ele tem que obter mais retorno. Então não espere investimentos 100% seguros que vão dar um retorno explosivo de maneira garantida. Isso daí não existe e você tem que tirar completamente isso do teu campo de visão, porque senão você vai acabar caindo em pirâmides financeiras, em golpes financeiros, ou até mesmo em ambientes regularizados como a bolsa de valores, você vai acabar caindo em ciladas, se ancorando aí em vieses psicológicos que não são bons para uma metodologia de investidor de sucesso. Então entenda bem que para você ter mais retorno, você no começo vai ter que assumir mais riscos e ao passar dos anos como investidor, você vai aprender a como maximizar essa relação e como você tira mais retorno de menos risco assumido. Outro fator interessante que vem muito da mentalidade dos brasileiros de uma grande tacada é que você não vai ficar rico colocando 10, 100 reais para investir somente uma única e exclusiva vez. Você vai ficar rico investindo sim, caso você aplique ali para começar aprendendo 100, 200 reais, foque em gerar mais renda e a partir disso você consiga, com uma habilidade nova desenvolvida, tirar dela ali 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais mensais progressivamente ao longo dos anos para você fazer o seu investimento mensal. Você só colocar ali o teu dinheiro uma vezinha só na conta da corretora, investido em uma ação, por exemplo, da Petrobras, isso não vai te dar muito resultado. Porque, cara, pensa só comigo, os juros compostos, eles já são mágicos caso eu aplique ali, 10 mil reais, uma bolada de uma vez só durante 50 anos, que é coisa pra caramba, convenhamos. Agora, se você para pensar e você começa a não só colocar 10 mil de uma vez só, mas sim 10 mil ali por ano, vamos botar aí 12 mil para facilitar o cálculo, bota aí 1.000 por mês, o resultado ele sai muito mais expressivo. E o melhor, o resultado ele não sai somente dos 1.000 que você colocou. Ou seja, ao final de 10 anos, você não vai ter ali somente os 120 mil reais que você aplicou, mas sim os juros que você recebeu a partir disso. E o melhor de tudo aqui, que, Benjamin Franklin já dizia que era a 8ª maravilha do mundo. Você vai ter os juros compostos, ou seja, os juros sobre juros. Tem uma fórmula matemática para isso e, cara, antes que você comece a falar, esse cara é chato, você já tá falando de matemática aí, para você investir, você vai precisar de, no máximo, saber as 4 operações aritméticas, tá? Somar, subtrair, dividir e multiplicar. A fórmula dos juros compostos, ela só inclui uma multiplicação, exponencialzinha ali e uma adição. Porque quando a gente para dissecar essa fórmula de matemática financeira, ela é o que vai te deixar rico, tá? Eu tô trazendo aqui a teoria do enriquecimento para você entender que o teu resultado lá na frente, o teu patrimônio final, tá? O teu valor futuro,
ele vai ser igual ao que você aplica hoje, o teu valor presente, vezes, entre parênteses, 1, mais a taxa de retorno em porcentagem que você vai obter, elevado ao horizonte de tempo que você tem. Tá, ficou confuso? Calma que eu vou te explicar aqui agora. O teu patrimônio final ele vai ser resultado de 3 variáveis nessa ordem de importância: tempo, aporte e rentabilidade. Sim, você não precisa correr atrás eternamente de uma grande tacada. Você deve focar no seu trabalho e em gerar mais renda e colocar ali investimentos simples que eu vou te falar aqui hoje nesse vídeo. Você tem que pegar esse seu dinheiro e aplicar ele para o máximo de horizonte de tempo possível quando a gente fala de uma aposentadoria. Sempre lembrando daquele acrônimo que eu falo no meu Instagram, que inclusive se você ainda não acompanha lá, já segue o @ArthurExplica. Cara, você vai ter que ter um OPEM. O que é esse OPEM aí? É um objetivo, um prazo, uma estratégia e um método. Uma aposentadoria, uma liberdade financeira não tem muito ali um exato prazo para a gente estar cumprindo. Eu posso fazer algumas simulações com 30, 40, 50 anos para tangibilizar esse tempo. Mas você perfeitamente, com disciplina e consistência, em 10 anos você já consegue deixar de fazer o que você tem que fazer hoje, que seria, por exemplo, ficar no emprego que você não gosta, para partir para fazer o que você realmente gosta, porque você já ali teve a disciplina, a persistência de estar no teu trabalho e juntou um patrimônio que consiga te sustentar tranquilamente, vivendo de renda, e vai conseguir fazer com que você realize desejos de pessoas próximas, que você consiga cuidar melhor da sua própria saúde e ter a alimentação que você sempre quis, tá bom? Quando a gente para pensar sobre todos esses atributos aí, todos esses pilares da riqueza, é fundamental outro fator aqui que vem de 3 coisinhas aqui importantes. O teu patrimônio ele vai ser formado a partir de um processo de planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro ele vem de você gerar renda primeiramente, então você tem que ter um trabalho, você tem que ter ali a consistência de estar dispondo de algumas horas do seu dia, porque ninguém aqui, ou eu espero, eu estou generalizando, ninguém aqui nasceu rico o suficiente para nunca mais trabalhar. E aí a partir do momento em que essa pessoa ela tem que gerar renda, ela não só tem que ganhar muito bem, pega aí algum amigo teu que é médico, gasta muito dinheiro, ou algum amigo teu que recebe uma mesada abastada e gasta tudo no final de semana. Você tem que receber bem e fazer com que esse dinheiro ele se torne um dinheiro poupado. Então, ao invés de você sair dando esse dinheiro para iFood, dando esse dinheiro para uma conta de luz, conta de gás, conta ali do aluguel, ou algumas besteirinhas que você faz no seu dia a dia, pegue esse dinheiro e se pague primeiro. Foco sempre no seu eu futuro. Então, da mesma maneira que você paga impostos para o governo, sempre no início do seu mês, esse dinheiro quase que você não vê no teu salário, aqueles 30 e poucos por cento, aqueles 1/3 dos meses que você trabalha, do ano que você vai pagar para o governo, você tem que pegar e ter algo parecido com investimentos para o teu eu futuro. Não dá para o teu eu futuro depender de sorte, não dá para você chegar e parar para pensar que você vai acabar, deixa lá, eu não vou estar vivo amanhã. Estatisticamente, você vai estar vivo. E convenhamos, você quer estar vivo e vivendo do bom e do melhor. Então deixa de ser imediatista e começa a planejar um futuro com os seus investimentos. O momento ideal para você começar a fazer isso é girar essa chave de não só gerar renda, mas também fazer essa renda sobrar. E não só fazer essa renda sobrar, porque como a gente comentou no início do vídeo, essa sobra ela pode ser corroída pela inflação. Como o seu poder de compra cada dia é mais corroído. Então você tem que investir com inteligência, não de qualquer maneira, porque de qualquer maneira o seu investimento ainda assim pode render menos do que a inflação. Ou seja, os preços aumentarem mais do que o valor do teu investimento aumenta. O que você tem que pensar é em ter uma estratégia eficiente. E essa eficiência ela vem de você ter o máximo de resultados, pelo menos ali, prática, pelo menos exigência que você vai ter de técnica no teu investimento. Então não é algo para você ficar ali vidrado no computador o dia inteiro, mas sim algo para você pensar e fazer por anos e revisar anualmente, num rebalanceamento anual, numa revisão de cada ativo da sua carteira, algo que você consiga dormir tranquilo, algo ajustado ao seu perfil de investidor. Mas antes que eu me alongue nessa discussão de perfil de investidor, de alocação de capital, de ação, que é um papo que eu gosto muito e que você provavelmente também gosta e quer ter essa adrenalina de investidor,
que já eu vou tirar esse pensamento de cassino da sua cabeça. Antes disso, para você conseguir poupar todos os meses, você vai precisar de um colchão para emergência. Se você já tem uma quantia aí boa guardada, pensando em investir no banco e caiu aqui de paraquedas, muito cuidado com essa quantia, tá? Pega esse dinheiro e esconde ele de você mesmo, porque depois que você já cumpriu os 3 passos de gerar renda, fazer essa renda sobrar e de ver a necessidade de investir com inteligência essa sobra, você precisa de uma reserva de emergência para garantir que não haja nenhum imprevisto que vá afetar muito o seu investimento. E que, por exemplo, vamos supor que você fique desempregado, como aconteceu com muitas pessoas em março, e com muitas pessoas que tinham investimentos em bolsa e trabalhos muito bem remunerados. Essas pessoas tiveram que retirar os seus investimentos da bolsa lá na baixa para pagar e custear o teu próprio custo de vida, porque elas não tinham mais um emprego. E não tem nada de errado nisso quando você não tem outra alternativa. Porém, antes mesmo de você investir, eu sugiro que você faça uma reserva de emergência, ou seja, um colchão contra esses imprevistos de curto prazo. A ideia por trás da reserva de emergência é você pegar um dinheiro e separar de 6 a 12 meses, é o número que eu recomendo, dos seus gastos mensais, para você colocar ali e falar, não mexo nesse dinheiro, não vou aproveitar nenhuma oportunidade com esse dinheiro, isso é para quando eu tiver uma emergência. Bati o carro, quebrei o vidro, tenho que ir lá na oficina, paga com a reserva de emergência e reconstrua ela. Tive que pegar esse dinheiro e comprar um remédio caro para minha filha que teve um problema aqui pontual, use esse dinheiro da reserva de emergência. Pô, tive que custear aqui uma viagem minha para um outro estado que apareceu de repente, usa o dinheiro da emergência. Pegou a ideia aqui? Principalmente essa emergência, ela vai ocorrer no momento em que você pode ficar desempregado. E convenhamos, você não pode contar 100% com a sorte. Quem só conta com a sorte para dar certo, quem tem que ter sorte para dar certo, vai dar errado. Por isso você precisa de um planejamento. A gente não sabe quando vai dar errado, mas que uma hora ou outra você pode se desviar do caminho, isso é certo. Por isso ter uma reserva de emergência para te manter ali, por mais que não seja na maior velocidade, no 240 por hora, que você consiga persistir no teu caminho de fazer investimento todos os meses, sem ser afetado por ter que retirar investimento de bolsa, retirar investimento da renda fixa, para fazer ali um reparo no imprevisto do teu orçamento. Então, tu organizou tuas contas, tu fez a tua reserva de emergência, vai pontuando esse checklist aí, por favor. E aí o cara com dívida, ele vem e fala, pô Arthur, será que eu devo investir com dívidas? Eu falo para você, não, pelo mesmo motivo daquela matemática financeira que eu falei. Dessa matemática financeira que constrói uma bola de neve que vai aumentando ao longo do tempo, em que você compra uma ação e compra mais ações, até chegar no nível em que essas ações pagam dividendos, e esses dividendos você consegue recomprar mais ações, ou que essas mesmas ações elas não paguem dividendos, mas sim reinvistam no próprio negócio, na empresa por trás, e que o teu patrimônio vá crescendo. Com dívidas o lance é igual, só que ao contrário. Ao contrário porque quando você vê o teu saldo devedor lá, quanto maior o horizonte de tempo, mais ele vai aumentando. Então, muito cuidado com as dívidas, porque elas podem ser perigosíssimas. E elas entram nessa lógica de que quem tem dívida e mal sabe como amortizar essa dívida, não tem um preparo para estar lidando com elas, só pegou a dívida e pum, essas pessoas estão contando com a sorte. E quem só conta com a sorte vai dar errado. Por isso, vamos pegar aqui no meio do vídeo, bota aqui nos comentários, na descrição, quem conta com a sorte vai dar errado, tá bom? Então quem só conta com a sorte vai dar errado. Bota aqui nos comentários, tá? Não se esquece de já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo aí, já que você tá aqui até o final no meio, no conteúdo paulada. Quando a gente para pensar sobre esse lance de dívida, você tem que acabar com elas o mais rápido possível, a não ser que seja um investimento ali que você fez um financiamento imobiliário. Isso sim eu chamo de investimento porque você usou de uma técnica que é uma arbitragem ali dessa dívida. Ou seja, você pegou um empréstimo com um tal juros, se você escolheu bem o seu imóvel, você vai conseguir ver com que ele se valorize ao longo dos anos e tem uma segurança, um conforto, um teto fixo para você morar, sem estar ali vivendo de aluguel, como muitas pessoas na internet enaltecem. Eu odeio essa ideia de que você, para ter sucesso, tem que viver de aluguel, tem que alugar tudo. Não, nem sempre é assim. No caso de uma habitação, eu acho viável sim você entender como funciona o financiamento e financiar ou comprar à vista uma casa.
alugar uma casa pode ser tão perigoso quanto você financiar a juros absurdos, porque o aluguel sofre de reajustes. Assim como um financiamento, ele tem limitadamente os juros dele. Por isso, fica atento aos termos e condições de cada dívida e saiba, a maioria das dívidas é um contrato com o diabo. Portanto, fique fora delas, fique longe de dívidas. E aí, a partir do momento em que você zerou as suas dívidas, é que você vai partir para aquilo que eu falei de reserva de emergência. Você já entendeu o conceito, você já entendeu quanto que você vai aplicar, que é de 6 a 12 meses dos seus gastos fixos, mas agora, Arthur, onde que eu aplico isso? Cara, aí é que o calo aperta para a maioria das pessoas, tem muita discussão, a minha opinião é muito polêmica sobre isso. Aliás, a minha opinião não, porque eu não falo o que eu acho, sim o que eu faço. O que eu faço é ter a minha reserva de emergência na poupança, porque a qualquer momento pode aparecer um imprevisto, como recentemente aconteceu com o meu computador, que é uma ferramenta de trabalho, ele pifou, e eu tive que comprar um outro computador e não foi barato, eu tive que usar a minha reserva de emergência nessa brincadeira. Então é aí que está a importância dela, e é aí que está a importância de você ter, primeiro, liquidez e segurança. Vamos supor que eu colocasse meu colchão financeiro numa ação da Petrobras, por exemplo. Ela estava custando 30, eu comprei 1.000 ações da Petrobras, e aí eu teria 30 mil reais uma reserva de emergência. E aí essas ações que eu estava contando com esses 30 mil, elas caem 50% numa crise que pode acontecer, de acordo com uma greve dos caminhoneiros ou com uma crise geral do Brasil econômica, política e fiscal. E aí, o que aconteceu com esse dinheiro? Ele foi de 30 mil para 15 mil. Agora, numa poupança, isso não vai acontecer, você não vai ver o seu dinheiro desvalorizar. Ah, Arthur, mas a poupança rende menos que a inflação. Hoje em dia ela rende menos que a inflação. Mas isso daí é no curto prazo. Eu não quero investimento com rentabilidade. Não existe investimento com liquidez, rentabilidade e segurança ao mesmo tempo. Em algum desses pontos você vai ter que abdicar para ter os outros dois. Ou seja, se eu quero segurança e liquidez, eu deixo de lado rentabilidade. Se eu quero ter rentabilidade e liquidez, eu deixo segurança de lado e vou me arriscar mais. Isso é o triângulo de Nigro. Sim, ele mesmo, Thiago Nigro, criador do canal Primo Rico, que popularizou as finanças pessoais e que, muito provavelmente, se não fosse ele, entre outros nomes, eu nem estaria aqui ensinando hoje o pessoal na internet. E quando a gente para pensar sobre por onde você começa, eu já dei aqui um pouquinho da pista. Você vai começar por ativos de renda fixa. O que é a renda fixa, Arthur? Cara, é onde você vai engatinhar para entender todos os conceitos que eu falei aqui no passado. Beleza? Renda fixa é um investimento com regra de rentabilidade fixa. É uma classe de ativo. No mercado financeiro, para os investidores comuns, eu vou falar aqui de duas classes de ativos principais, bem abrangentes. Renda fixa e renda variável. Por que começar na renda fixa? Porque ela tem um retorno eternamente fixo? Porque você não vai perder nunca? Não, negativo. Porque você vai ter uma regra de rentabilidade fixa e no investimento pós-fixado você vai conseguir ver o teu investimento ali subindo. Sem muito zigue-zague para cima, zigue-zague para lá, sem muita variação como uma montanha russa. Pega aí de exemplo o Tesouro Direto, que já é uma aplicação com menos liquidez que a poupança, por isso eu fico receoso em colocar minha reserva de emergência nela. Pega o Tesouro Selic e bota a rentabilidade dele aí. Compara com uma ação da Petrobras. Ela é muito mais perene, apesar de ser muito inferior à classe de ativo da renda variável em termos de rentabilidade, quando você pega a média, tá? Por isso, começa engatinhando na renda fixa e começa engatinhando em títulos pós-fixados, porque a renda fixa também varia. E como? Renda fixa vai variar. A regra de rentabilidade é fixa. O preço, a rentabilidade, não. Então fica de olho na renda fixa quando eu estou falando aqui de pré-fixados e híbridos. Tudo que você enxergar, IPCA mais 3,8%. Cuidado, isso pode sofrer com a marcação ao mercado, que é um efeito de lei de oferta e demanda. Então, a gente sabe que tem a reunião do Comitê de Política Monetária de tempos em tempos, e esse comitê ele define muito do quanto que vai custar o dinheiro no país. Então, do quanto que vai ser as taxas de juros. Quanto maiores as taxas de juros, menor, o pessoal quer a economia aquecida, menos aquecimento na economia, e maior vai ser o preço do aluguel do dinheiro. Vai ficar caro você pegar dinheiro para fazer um financiamento imobiliário, vai ficar caro para você fazer aquelas compras parceladas no varejo. Então, por isso, economia desaquecida, os títulos que você vê investindo em pré-fixados e IPCA, eles vão se valorizar.
quando ela cai. Porém, quando a taxa de juros sobe, como a gente está vendo aí nos próximos anos, esses bizus vocês vão pegando ao longo do tempo, a gente vê que o pessoal já não quer mais saber desse título pré-fixado atrelado a uma taxa de juros lá nas mínimas, menor. Eles querem olhar para o futuro e falar, pô, vai ter título sendo pago com uma rentabilidade muito maior. Por isso, cuidado, você tem que ficar sempre atento. E se você for comprar algum pré-fixado ou IPCA+, cuidado para você não acabar tendo que resgatar ele antes do vencimento, porque a probabilidade de você pegar menos dinheiro do que você colocou é grande. Tem oscilação no meio do caminho. Por isso, começa engateando na renda fixa pós-fixada, depois que você criou conta em uma corretora. Para tudo. Conta em corretora, Arthur? Cara, é bem simples. Você precisa de um meio para comprar e vender ações, para comprar e vender títulos. Nessa história de você ter um meio para comprar esses ativos e vender eles, é que entra a corretora. Quando você vai me perguntar um site para investir, não é um site exatamente, é uma empresa, uma instituição financeira. É algo regularizado, é algo real, isso de fato existe. Não é esse lance de apostas esportivas, nem de day trade aí, que você vê o pessoal fazendo em Equi Option, tá bom? É óbvio que existe esse tipo de metodologia dentro da Bolsa de Valores, mas é um ambiente totalmente diferente, regularizado e legalizado pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, quando eu paro para ver essa instituição financeira, ela antes, no passado, cobrava muito dinheiro dos investidores para comprar ações diretamente nos pregões ao vivo na Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje em dia a situação é totalmente diferente. E você com R$100 consegue comprar e emprestar dinheiro lá para o Bolsonaro, lá para o Tesouro Nacional. Você com R$10 consegue se tornar sócio do Itaú, pela Itaúsa. Então é magnífico esse mundo da Bolsa, esse mundo das corretoras de valores. E você pode abrir conta em uma sem colocar nenhum valor inicial. Você pode chegar com seus documentos básicos, RG, CPF, identificação dos pais se você for de menor. E sim, você sendo de menor pode criar conta em uma corretora. E eu recomendo fortemente que você já crie e comece com o hábito de investir desde cedo, porque você é o cara que mais vai se beneficiar com esse horizonte de tempo longo. Então, cara, quando a gente para ver todo esse lance, essa situação de criar conta em corretora, as pessoas acabam confundindo muito e se perdem muito no caminho. E falam, pô, Arthur, que conta que eu crio, que corretora que eu faço a conta, e aí como é que fica isso? Calma, eu pego e falo assim, olha só, que diferença faz o Neymar usar uma chuteira rosa ou uma chuteira preta? Não faz diferença nenhuma, o que importa é ele jogar bem, assim como o investidor, o que importa é ele saber o que ele está fazendo, tem uma metodologia para investir. Quando a gente fala dessa metodologia para investir, eu estou me referindo aqui à simplicidade, tá? Faz o básico, com 15 minutos por mês você consegue fazer o seu investimento ali bem feito, tá bom? E aí, pega conta em uma corretora taxa zero como Orama, Clear, Rico e Inter, e aí você consegue transferir o teu dinheiro para a tua corretora de um banco digital com TED gratuita, tá? Que só é permitido TED ainda, e você consegue dar uma ordem de compra ou de venda para um ativo ali de graça, sem pagar nada em cima disso. Então, quando eu paro para falar sobre uma metodologia, isso é importante, tá falando aqui também, saindo do mundo da renda fixa, onde eu foco no simples, que é o Tesouro Nacional, é o Tesouro Direto, e no máximo alguns CDBs ali de renda fixa privada, a gente começa a entrar no mundo das empresas da Bolsa. E nesse mundo muita gente se perde fazendo trade, muita gente se perde na especulação, e eu não tô aqui na Bolsa para chegar e achar que eu vou comprar um ativo e esperando que alguém vai pagar mais caro no futuro, daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias. Nenhum grande empresário fica rico comprando uma padaria hoje e vendendo ela no mesmo dia, vendendo ela amanhã. Esse cara fica rico comprando essa padaria e acompanhando esse negócio, com ele se valorizando e rendendo lucro para essa empresa. Então, muito cuidado com a história de dinheiro fácil na bolsa. Você não pode se deixar levar pela ganância, pela preguiça de estar ali numa estratégia fácil, com um robô executando ou com um gestor de fundos fazendo isso por você. A estrutura mais eficiente de investimentos que eu encontro é ETF, tá? Que é o Exchange Traded Fund. Esse ETF nada mais é do que um ativo que é negociado em bolsa, ele é um fundo comum que pouquíssimas pessoas falam, meu amigo. Pouquíssimas pessoas falam porque ele é muito simples de ser replicado, é muito simples de ser feito, é muito simples de ser investido, não tem complicação, não tem nomezinho difícil, é você comprar o índice, comprar a média, tá?
Sabe quando você ouve falar no Jornal Nacional sobre o Ibovespa rendeu tantos por cento? Cara, isso é o termômetro do mercado, é um índice. Por ele você vai saber se as ações brasileiras estão subindo, se a economia está indo bem ou não. Por isso que eu estou falando, se você não sabe o que está fazendo, se você não sabe qual empresa escolher na bolsa, compra tudo, compra a média. Tu não precisa escolher a agulha no palheiro, compra logo todo o palheiro. Foca nos ETFs. Você pode achar isso no site da B3, eu recomendo de prontidão. Saiu desse vídeo, já pega, anota todos os seus gastos num papel, faz a sua reserva de emergência, vê como você pode economizar, ganhar mais dinheiro, pega, abre conta em uma corretora de valores, depois que você abriu conta na corretora de valores, cria a conta no canal eletrônico do investidor e a partir disso, mete bronca nos teus investimentos. Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários. Eu já peço aí de prontidão para você compartilhar aqui esse vídeo com um amigo teu que quer começar a investir e deixar o like nele também, além de já se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, galera, a aula MMD, o guia definitivo para você se tornar um investidor, ele tá aqui completo nas suas mãos, sem essa de não listado, tá disponível para você revisar a qualquer momento. Então, tamo junto, que esse é só o começo e forte abraço. Valeu, falou e até a próxima.